agindo Deus, quem impedirá? É verdade ou não é? Então eu quero compartilhar com vocês aqui o que a bênção de Deus faz na vida de uma pessoa. O texto que nós lemos fala de uma mulher que ficou viúva. Ela tinha um marido que servia a Deus, e um dia esse marido veio a falecer. Então essa mulher, quando ela perde o seu marido, ela não só perde o seu marido, mas ela perde aquele que é o equilíbrio na família, aquele que é o provedor na casa. Porque essa é a função do homem na casa, essa é a função do homem na família. O homem tem que ser um provedor. Só que esta mulher, ela veio a ficar viúva. Então diz o texto que esta mulher, ela vira então para Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu. E você sabe que o meu marido temia Deus. Você sabe que o meu marido servia ao Senhor. E agora eu entrei numa crise financeira. A crise bateu na minha vida. Eu estou endividada. E eu não tenho como sanar as minhas dívidas. E o credor está batendo na porta da minha casa para poder levar os meus 2 filhos como pagamento da dívida. Porque de acordo com aquela época havia uma lei que quando alguém não tinha condições de pagar a sua dívida, então quem tinha filhos levava os filhos como pagamento das dívidas. Então, se no caso aqui, se essa mulher não tivesse filhos, ela seria levada como escrava, como pagamento da dívida. Então essa mulher ela se encontra numa crise, num momento difícil na sua vida. Agora imagina bem conosco, meus irmãos, vamos imaginar aqui uma mulher viúva, vivendo uma crise financeira, tendo seus 2 filhos que estavam sendo levados como escravo, como um pagamento das suas dívidas. Dá para você imaginar a situação desta mulher? Então diz a Bíblia que esta mulher, então ela disse para Eliseu: você sabe que o meu marido era um homem de Deus, meu marido servia ao Senhor, o meu marido foi teu servo. Quando o profeta então, ele ouve essas palavras dessa mulher, dessa pobre viúva, então Eliseu então pergunta assim: o que hei de fazer por ti? O que é que tens em casa? Então essa mulher, então essa viúva, então responde: a tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar a bênção, como que Deus abençoa nossas vidas. A bênção de Deus, ela sempre parte de algum princípio. A bênção de Deus, ela começa por algo. A bênção de Deus sempre tem algo que Deus começa por ali. No caso desta mulher aqui, ela tinha uma botija de azeite na sua casa. E aquela botija de azeite era o suficiente para Deus operar um milagre na vida dela. É como aqui nesta noite, existe algo na sua vida que Deus quer usar para poder operar o milagre dele na sua vida. Eu gostaria aqui de dar, por exemplo, aqui algumas dicas. De repente, o que você tem? Você pode dizer assim: Senhor, a única coisa que eu tenho aqui nesta noite, eu tenho a minha fé na sua palavra. Meus amados irmãos, e isso é o suficiente para Deus mudar a sua vida. Na verdade, o que Deus está procurando é gente de fé, é gente que crê na sua palavra, é gente que acredita, é gente que se lança em Deus, é alguém que confia na palavra, é alguém que confia nas promessas. Então, se você tiver fé no seu coração, não importa como está a sua vida, não importa a crise que você estiver passando, a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê.
Jesus disse, se você crê, Marta, você verás a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, uma da maneira de Deus operar o milagre na sua vida, de Deus abençoar a sua vida, de Deus mudar a sua vida, é você nesta noite colocar a sua fé em ação em nome do Senhor Jesus. É você acreditar no inacreditável, é você acreditar no impossível, porque o impossível, ele só existe no calendário do homem. O impossível não existe no calendário de Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, nesta cruzada, Deus quer ver você lançando a sua fé, Deus quer ver você investindo a sua fé, Deus quer ver você movendo em favor daquilo que você acredita. Nesta noite, Deus quer ver você colocando a sua fé para funcionar, porque se você colocar a sua fé para funcionar, o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Se tem uma coisa, meu amado irmão, que o diabo não pode deter, é um homem de fé e uma mulher de fé. Não existe crise quando você usa a sua fé. Na realidade, meu amado irmão, Deus nos deu a fé para poder vencer a crise. Deus nos deu a fé para nós poder vencer o gigante. Deus nos deu a fé para nós poder triunfar sobre as dificuldades. Assim como aquela mulher disse, eu tenho apenas uma botija de azeite. E nesta noite, ainda que a tua fé, você fala assim, a minha fé é pequena. Mas Cristo disse, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, direi este monte, sai daqui e passa para colar, e ele há de vos obedecer. Ainda que a sua fé for pequena, mas se for uma fé legítima, se for uma fé verdadeira, vai trazer resultado para a tua vida em nome do Senhor Jesus. É através da fé que se vence a crise. Quando aquela mulher disse, eu tenho na minha casa apenas uma botija de azeite, é como se ela dissesse, eu estou vivendo a crise, eu estou vivendo um momento de humilhação, mas eu ainda guardo comigo as promessas de Deus para a minha vida. Eu ainda guardo que haverá uma reviravolta na minha vida, porque eu ainda conservo comigo as palavras do Todo-Poderoso. Aleluia. Ela tinha um pouco de azeite na sua botija. Se você tiver, meu amado irmão, um pouquinho de fé, se você tiver um pouquinho de esperança, se você tiver um pouquinho de expectativa, será o suficiente para Deus começar a mover na tua vida em nome do Senhor Jesus. Digam todos graças a Deus. Quando aquela mulher disse, profeta, eu tenho apenas uma botija de azeite na minha casa. Diga, na minha casa, eu tenho apenas um pouco de azeite. Quando aquela mulher disse, eu tenho um pouco de azeite, aquela mulher está nos ensinando que ainda havia algumas reservas na sua vida. O crente prudente, ele nunca vive no vermelho. O crente prudente, ele sempre vive uma vida, mas vive uma vida com reserva. Ele tem reservado a sua vida. Ele tem alguma vida de oração. Ele tem ainda um pouco de temor de Deus. Ele ainda tem um pouco de esperança. Ele ainda tem um pouco de sonho no seu coração. Aquela mulher tinha reserva na sua vida. E neste trabalho eu digo para você, ainda reserva no teu coração, ainda reserva de um futuro melhor, ainda reserva de expectativa, ainda reserva de boas coisas no teu coração. O crente não pode viver no vermelho. Eu tenho um pouco de azeite na minha casa. Aleluia, meus amados. E quando a Bíblia fala do azeite, a Bíblia fala da unção do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia! Digam todos graças a Deus. Para que Deus unge a sua igreja?
Para que Deus dá o Espírito Santo para a sua igreja? Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, a Bíblia fala que Deus está dando poder para a sua igreja. Meu amado irmão, o que você precisa de fazer? Você precisa de deixar que Deus use aquilo que você tem. Deus usa coisas pequenas para poder fazer grandes coisas. Deus usa coisas insignificantes para poder fazer coisas excelentes. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que chama existência as coisas que não existem. Se existe um pouco de óleo na sua vida, existe, meu amado, existe. Existe um pouco de óleo na sua vida, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você é alguém que tem um óleo de Deus sobre a sua vida. Você é alguém iluminado. Você é alguém separado. Você é alguém ungido. Você é alguém que foi escolhido por Deus para poder fazer a diferença. Tem azeite ainda na tua botija. Ainda que você não sinta, mas tem azeite na tua botija. Então o que eu devo de fazer com esse azeite que está na minha botija? Você deve de usar esse azeite. Você deve de usar esse poder para resolver os teus problemas. Foi isso que Jesus disse. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpente, escorpião e todo o poder do mal. Jesus disse, tudo que vocês ligarem aqui na terra, também será ligado no céu. Jesus libertou pessoas com o poder da sua palavra. Quando Jesus Cristo liberta aquela mulher encurvada há 18 anos, Jesus disse para aquela mulher, demônio, sai dele. Jesus estava lhe dando ordem de comando para aquele demônio. É isso que o diabo precisa de ouvir da tua boca. O diabo precisa de ouvir palavra de comando da tua boca. Você deve de olhar para esse demônio da crise e repreender esse demônio. Você deve de olhar para esse demônio que não deixa você prosperar. Você planta, mas não colhe. Parece que tem um devorador na sua vida. Você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa trabalhadora, mas você precisa de dar uma ordem de comando. Demônio, sai do meu trabalho, sai da minha vida, espírito de miséria, porque eu não aceito isso. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Você precisa de dar uma voz de comando para esse demônio que não deixa você prosperar. Porque enquanto Deus quer prosperar, o diabo não quer que você prospere. Então dá ordem de comando e vence esse demônio pelo poder da fé em nome de Jesus. Precisamos de dar ordem de comando. Você precisa dar ordem de comando para essa crise que está acontecendo no mundo. Você precisa de olhar para a palavra de Deus, para o Salmo 91, verso 7, e declarar no mundo espiritual. Deixa eu dizer para você, demônio, 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque o meu Deus me guarda, o meu Deus me protege. E aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Você precisa de dar uma voz de comando. Você que está desempregado hoje, você vai dar uma voz de comando, meu amado irmão. Porque é assim que funciona no mundo espiritual. A igreja está aqui para poder governar. A igreja está aqui não para poder ser governada, mas para poder governar no mundo espiritual. A igreja foi colocada aqui para poder conquistar. A igreja foi colocada aqui para poder crescer e para poder avançar. Então nesse trabalho, você precisa soltar a tua voz de comando e dizer, encosto, sai da minha vida. Esse encosto que deixa você parado na vida, esse encosto que não deixa você progredir na vida, você precisa de dar uma ordem de comando para que ele saia da tua vida, do teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher tinha um pouco de azeite na sua botija. O que é que você tem em casa, mulher? Ô profeta, tua serva não tem nada, a não ser um pouco de azeite na botija. Aleluia. E Deus dizendo assim, eu imagino Deus dizendo, não, isso é o suficiente.
Isso é o suficiente para mim agir. Deus sempre começa por algo. Meu amado irmão, de repente você está vivendo num momento difícil, no meio dos escombros da vida, no meio da humilhação. De repente a única coisa que consegue confortar o teu coração, de repente é uma promessa de Deus para a sua vida. Deus vai começar uma nova história na sua vida, através dessa promessa que você guardou no seu coração, porque Deus é Deus. Vira a sua esquerda, a sua direita e diga: meu amado irmão, eu quero que Deus mude a sua vida financeira e profissional, em nome de Jesus. Digam todos glória a Deus. Digam todos amém, Jesus. Aquela mulher então, ela tinha uma reserva na sua casa. A única coisa que sobrou para ela foi apenas uma botija de azeite. Agora, meus amados irmãos, o que foi que essa mulher que fez para que ela vivenciasse o milagre na sua vida? Essa mulher aqui deu alguns passos. E alguns passos que nós também devemos de dar nesse trabalho. Nós olhamos aqui nesta mulher, primeiramente, nós observamos. Essa mulher, ela obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra. Porque quando ela fala do seu problema para o profeta, e o profeta então disse para ela: pega esse óleo que você pega, vai buscar vasilha, vai procurar vasilhas emprestadas aí. E você vai entrar dentro do seu quarto, você e seu filho, e fica lá quietinho. E Deus vai operar o milagre. E ela obedeceu a voz do profeta. O que isso quer dizer, meu amado? Deus usa o homem para poder abençoar o homem. Deus usa o teu servo para poder mudar a vida da igreja. Aleluia. É como nesta noite Deus usa pessoas insignificantes. Deus usa vaso de barro para poder abençoar os necessitados. Aquela mulher, ela obedeceu a palavra do profeta. Meu amado irmão, o princípio para você ser obediente é você obedecer a palavra de Deus. Aquele que obedece, Deus o abençoa ricamente, abundantemente. Foi o que Deus disse para Isaac: Isaac, eu vou te abençoar você, porque o teu pai obedeceu aos meus mandamentos, os meus estatutos, e eu tenho uma aliança com ele. O que a aliança que eu fiz para ele, que eu fiz com ele, permanece até agora, porque Deus é fiel, Deus vela pela sua palavra. Se você quer ser abençoado, então obedeça a palavra de Deus. Obediência. Obediência. Obediência é a chave para você poder ser abençoado. Deus não tem compromisso, meu amado irmão, com quem é rebelde. Deus não tem compromisso com aqueles que são de lobo, mas vestido de ovelha. Deus tem compromisso, são com aqueles que obedecem a sua palavra. Se você quiser ser abençoado, então obedeça a palavra de Deus. E quando você obedecer, o milagre vai começar a acontecer na tua vida. Você vai ver Deus transformando a crise em manancial. Deus transformando o seu deserto numa floresta, né? Num jardim, né? Num pomar de tanta bênção. Você vai ver Deus fazendo um rio no deserto para você. Você vai ver Deus fazendo um caminho para você no meio da tempestade. Quando você obedece a palavra, Deus tem uma válvula de escape e de saída para o teu problema. Como aconteceu com esta mulher? Esta mulher que ela creu na palavra de Deus. Ela creu na palavra do profeta. E como ela creu, ela foi abençoada. Nessa noite, eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, que se você obedecer a palavra do Senhor nesta noite, Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar o
curso da tua vida. Ele vai exaltar você nessa noite, em nome de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que eu observo nessa mulher, que precisa acontecer comigo e acontecer com você, é que em meio à crise ela colocou a sua fé em ação. No meio da crise. É fácil dizer, eu amo Jesus quando tudo está bem. É fácil dizer que eu tenho fé quando tudo está bem. É fácil dizer isso. Mas nós mostramos que nós temos uma fé verdadeira. É quando em meio à crise nós exercemos a nossa fé. É em meio à crise. Isso quer dizer que tanto eu como você, ainda que nós estejamos passando por alguma coisa, nós devemos de colocar nossa fé em ação por aquilo que nós acreditamos. Em meio à crise, ela colocou a sua fé em ação. E quando ela coloca a sua fé em ação, ela então começa a ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque diz a Bíblia que o Senhor abençoou o óleo. Lá naquele quarto entrou Jeová Jireh ali. E Jeová Jireh então começou a multiplicar aquele azeite. Ela pagou as suas dívidas e passou a viver. Ela e os seus filhos passou a viver do resto. Não teve falta. Não faltou, mas sobejou. Digam todos graças a Deus. Digam todos amém, Jesus. Em meio à crise, ela colocou a sua fé em ação. Meu amado irmão, esse é o momento propício. Esse é o momento propício para você demonstrar para o diabo que você crê em Deus de verdade, que você acredita em Deus de verdade, que a sua confiança é a mesma, que a sua esperança ainda é a mesma. Meu amado irmão, é quando a gente coloca a nossa fé em ação na crise, é que nós contemplamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Deus quer que você coloque a tua fé em ação da maneira como está a tua vida agora. É do jeito que está aqui agora. É do jeito que está aqui agora. Como alguém costuma dizer, sobre o sacrifício da fé. O que é o sacrifício da fé? O sacrifício da fé é aquilo que nos marca. É aquilo que sai lá do meio da nossa entranha. Quando nós fazemos porque nós amamos o Senhor. Quando nós fazemos porque nós acreditamos no Senhor. Tudo diz o contrário, mas a tua fé diz que não. Tudo manda desistir, mas a tua fé diz que não. Chega aqueles que duvidam e falam, você é louco, mas você fala como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Aleluia. É isso que a igreja precisa de aprender a fazer. A igreja precisa aprender a exercer a sua fé no meio da crise, porque quando ela exerce a sua fé no meio da crise, Deus também faz o impossível se tornar possível nessa vida. Amém? Digam todos graças a Deus. O que é que você tem, meu amado? Você tem um pouco de azeite na sua botija? Você tem um pouco de azeite na sua botija? É com esse azeite que você vai quebrar as correntes do diabo e derrubar as portas do inferno contra a tua vida. É com esse azeite. Digam todos graças a Deus. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar agora. Eu convido você agora a aplaudir o nome do Senhor Jesus.